Eu, como advogado militante, e tenho buscado um entendimento, uma vez que sou cristão, e busco, por analogia, a comparação entre a modernidade das leis de hoje com as leis da Bíblia, que muitas vezes nós acreditamos que os juristas, os legisladores, os governantes estão criando novidades, e se nós formos buscar na Bíblia, nada mais, nada menos de que estão copiando as coisas de época de antes de Cristo. Para ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui, eu tenho 2 livros, eu vou chamar isso aqui de 2 códigos. Código Civil, Criminal Brasileiro, Penal, como também o Código Sagrado, que é a Bíblia e os 10 Mandamentos. E aí, me chamou a atenção que no final do ano passado, no Rio Grande do Sul, saiu uma regulamentação, o juiz concedeu a um trisal, 2 mulheres e um homem, o direito de colocarem o nome das 2 mães na certidão de nascimento do filho. O juiz concedeu essa autorização. Porém, o Ministério Público no Rio Grande do Sul recorreu e o tribunal confirmou a decisão do juiz. Aparentemente, uma coisa moderna, nova, 2 mães no mesmo documento de um filho. Ocorre que a mãe, a esposa dele, não podia ter filhos e permitiu que ele tivesse relação com a amiga dela, e depois, durante uma relação de uns 10 anos aproximadamente, ela veio a ter um filho. E eles queriam o nome das 2 mães. Uma porque permitiu e a outra porque foi a mãe legítima. Curioso. O Rio Grande do Sul sempre foi inovador na área jurídica. Tanto é que nosso primeiro governador assumidamente homossexual é o do Rio Grande do Sul, que foi até reeleito. O lado dele como administrador deve ser muito bom para o povo reeleger. Eu acredito nisso. Porém, aí eu fui pesquisar essa novidade de 2 mães. Aí cheguei à conclusão que é o seguinte: da época de Moisés, na lei mosaica lá que ele criou, que foi baseado nos 10 mandamentos, quando Deus passou para ele os 10 mandamentos, solicitou que ele regulamentasse. O que é regulamentação nos dias de hoje? E na Bíblia diz regulamentar. É que quando os juristas ou os governantes criam uma lei, nem sempre ela é acessível, compreensível a toda a população. E aí vem a área executiva, os governantes, regulamentar como se pratica aquela lei, o que ela permite, o que ela proíbe. Foi isso que Moisés fez quando recebeu os 10 mandamentos de Deus. E aí fala que ele em Êxodo 21, olha que interessante, Êxodo 21, versículo 10, ele regulamentou de tal forma o seguinte: Moisés, caso o dono dê ao filho outra mulher, a primeira continuará com os mesmos direitos que tinha antes, os mesmos direitos conjugais, a mesma alimentação e as roupas na mesma quantidade e da mesma qualidade que a segunda esposa, que seria a mais nova. Interessante. E se ele não quisesse, ele tinha que devolver, pagar os direitos da família para caso ela aceitasse, mas ele tinha essa obrigação. Então Moisés já regulamentou isso após os 10 mandamentos, logo em seguida ao povo de Israel. Olha que interessante. Mas antes mesmo disto, dos 10 mandamentos da lei de Deus, o primeiro caso de 2 esposas
que aparece na Bíblia, aparece em Gênesis 4:19. Olha que interessante. Gênesis 4:19. Você vai ver aqui o seguinte. 4:19. Lameque casou com 2 mulheres. Ele não amaziou e não era concubinas como Davi. Salomão teve 700 esposas, não é 700 amantes, 700 esposas, então era legal. E 300 concubinas. Eu não estou falando aqui sobre o lado religioso, adultério ou coisa parecida. Eu estou tratando o lado jurídico, quando os homens estão criando novas leis, modernizando coisas que há 6.000 anos já existia. Então, Lameque casou com 2 mulheres, Ada e Zilá. E conta ainda que Ada teve um filho chamado Jabal, e que foi o primeiro criador de gado e o primeiro daqueles que moraram em tendas. O irmão dele, Jubal, foi o primeiro músico. Foi ele que inventou a harpa, a flauta. E Zilá, a outra esposa de Lameque, deu à luz a Tubal-Caim e Naamá. Tubal-Caim foi o primeiro a fazer obra de fundição, forjando instrumentos de bronze e de ferro. E isso quer dizer que já existia essa modernidade que os juristas, o juiz, o Supremo e tantas coisas estão criando. Todas elas já existiam na Bíblia. Agora, por que no Novo Testamento fala que o ideal é que o homem deixe o pai e a mãe e se una a uma mulher? E na época, na Bíblia não fala em nenhum momento que Deus condenou isso, mas também não fala que aprovou. O único entendimento que eu busquei nos escritos é de que Deus não condenou, porque ele pediu que povoasse a terra e cuidasse, que os homens cuidassem da terra. Então, a única forma que tinha era que o homem podia engravidar várias mulheres ao mesmo tempo. Era isso que eu queria mostrar a vocês, que o caso do Rio Grande do Sul, desse trisal que todo mundo está falando, Abraão foi o caso mais notório da Bíblia, porque Sara não tinha filhos e permitiu a Abraão que tivesse um filho com a sua escrava, Agar, que deu um filho para ele de nome Ismael. Depois, Sara, conforme prometido por Deus, veio a engravidar e deu Isaque a Abraão. Mas é o caso mais conhecido na Bíblia de alguém que teve, de um trisal, vamos dizer assim, como se diz hoje. Não tem novidades nas leis dos homens. Tudo que eles criam, não criam, copiam, só troca o nome, entendeu? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que os homens sempre copiando a Bíblia, e muita gente não acredita na Bíblia. Tudo que se faz hoje já se fez, Deus já mostrou e está registrado na Bíblia. Pense nisso.